Bem-vindos, alunos. Hoje nós iremos trabalhar a raiz quadrada, tá? O exemplo que eu trouxe para vocês está aí na página 14, vocês podem acompanhar aí. Letícia é costureira e ela fez a colcha de retalhos da imagem ao lado. Para confeccionar esse tipo de colcha, ela recorta pedaços iguais de tecido em formato quadrado e os costura um a um, como mostra o esquema a seguir. Então, nós temos aqui, né, como que ela faz o esquema. E aí vem a pergunta, olha, quantos quadradinhos de tecido formam a colcha ao lado? Então, se nós contarmos um por um aqui dos quadradinhos, nós determinamos o total, tá? Mas tem uma forma mais simples, que é contar, né, quantos quadradinhos eu tenho neste lado, esse lado aqui e nesse lado. Nós temos no total aqui 9 quadradinhos em cada lado, ou seja, fazendo 9 vezes 9 eu encontro 81, que é o total de quadradinhos, tá? E quantos quadradinhos formam cada lado dessa colcha quadrada? Só contar aqui, né? Nós já verificamos que são 9 quadradinhos, tá? Agora, supondo que nós não tenhamos, né? Nós não tínhamos essa imagem aqui, mas eu sabia que o total de quadradinhos era igual a 81 e que a colcha ela tem a forma geométrica de um quadrado, né? Então, para isso, para determinar, né, qual seria o tamanho, né, aqui quantos quadradinhos eu teria em cada lado, eu poderia buscar o número que multiplicado por ele mesmo resultaria em 81. Quando eu busco, né, esse número que multiplicado por ele mesmo dá o valor que eu tenho aqui, eu estou calculando a raiz quadrada do 81, tá? Então, aqui, olha, a raiz quadrada do número 81 é igual a 9. Por quê? O número 9, né, multiplicado por ele mesmo, é igual a 81. E lembrando, né, olha, 9 vezes 9, eu posso escrever como uma potenciação, né? A potência 9 elevado ao quadrado, tá? E aí daí nós temos, né, uma observação importante aqui, que a radiciação, que é a operação, né, que nós determinamos a raiz quadrada, ela é inversa da potenciação, tá? Assim como a multiplicação e a divisão são operações inversas, a adição e subtração são operações inversas, eu tenho aqui também a radiciação e a potenciação como operações inversas, tá bom? Aqui nós temos os elementos, né, da radiciação. Nós temos aqui o índice, que no caso da raiz quadrada é 2. Temos o símbolo aqui, que é o nosso radical. Dentro do radical, nós temos o radicando. E o resultado é a nossa raiz quadrada, tá? Vocês, quando verem, né, raiz quadrada, normalmente vocês não vão ver esse índice aqui, tá? Não tem a necessidade de colocar o índice 2, tá bom? Nós não temos apenas raiz quadrada, tá? Nós temos raízes com índices diferentes de 2, mas todas as raízes que os índices são diferentes de 2, eles aparecem somente quando o índice é 2, quando a raiz é uma raiz quadrada, que não aparece, tá bom? Então, quando aparecer aqui somente o radical sem indicação do índice, nós já sabemos que é uma raiz quadrada, tá certo? Bom, aqui nós temos aqui um mapa mental sobre a raiz quadrada, né? Aqui são os elementos que nós acabamos de ver, né? E vamos aqui iniciar, né, sobre a relação aqui da raiz quadrada com os quadrados perfeitos. O que é um número quadrado perfeito? Olha, todo número que eu consigo escrever como uma potenciação de expoente 2, ele é um quadrado perfeito. Então, vamos lá, olha, o número 1, ele é um quadrado perfeito, porque eu consigo escrever ele como 1 elevado ao quadrado. O número 4, eu consigo escrever o número 4 como 2 elevado ao quadrado, elevado à segunda potência, né? O 9, da mesma forma, eu consigo escrever ele como 3 elevado ao quadrado. Então, todos esses números aqui e outros mais, né? Todos os números que eu consigo escrever
como uma potenciação de base, ou de expoente, perdão, de expoente 2, ele é um quadrado perfeito. E todo quadrado perfeito possui raiz quadrada exata. Então, se eu sei que o número é um quadrado perfeito, eu já sei que ele tem uma raiz quadrada exata, tá? E aqui, então, vamos lá, olha, a raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Aqui nós temos a justificativa, né? 1 vezes 1 é igual a 1, ou seja, o número 1 multiplicado por ele mesmo resulta no número que está aqui dentro do meu radical. Então, aqui, olha, a raiz quadrada de 4 é 2. Por que que a raiz quadrada de 4 é 2? Olha, porque 2 vezes 2 é igual a 4, tá? Todas as vezes que eu vejo aqui a minha raiz quadrada, buscando a raiz quadrada de um determinado número, eu posso estar fazendo a pergunta, olha, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar o valor que está aqui dentro do radical? Então, no caso do 9, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que resulta em 9? É o número 3, portanto, o 3 que é a raiz quadrada do número 9, tá certo? Aqui, olha, nós temos então que quando eu estou determinando a raiz quadrada de um número, eu estou determinando o número que multiplicado por ele mesmo, né, resulta no valor que está dentro do radical. Eu posso fazer isso por meio de tentativa e erro. O que seria tentativa e erro? Olha, eu quero determinar a raiz quadrada do número 25. Então, eu vou buscar o número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Aí eu não lembro, então eu vou tentar. Eu posso tentar o número 4. 4 vezes 4, 16. 16 é diferente de 25, não chegou ao número que eu queria. Mas o número que eu quero está acima do número 4, né? Então, eu tento o próximo, 5. 5 vezes 5, 25. Então, por meio da tentativa, né? Tentativa e erro, eu encontrei a raiz quadrada, que é o número 5, tá bom? A raiz quadrada de 25. Outra maneira que nós temos é a fatoração, tá? Então, aqui é o método de decomposição que eu já expliquei para vocês, né? Se vocês tiverem com dúvidas, voltem aí nas outras aulas que eu expliquei para vocês, tá? E a diferença aqui é que após, né, eu realizar aqui a minha fatoração aqui, eu vou agrupar a minha multiplicação em potências de expoente 2. Então, aqui, olha, vou colocar agrupados em expoentes iguais a 2 aqui, tá bom? E aí, essa multiplicação, né, dessas potências de expoente 2, eu vou colocar aqui no lugar do meu 576. E o que vai acontecer aqui, olha? Eu sei que o índice dessa raiz é 2, apesar dele não aparecer, eu sei que ele é 2. E o meu expoente de cada número que está multiplicando aqui também é 2. Significa que o meu expoente com o meu índice da raiz, eles se anulam. E esse radical, então, ele some, ele né, se torna nulo. Então, vai sobrar apenas a multiplicação dos números que eram as minhas bases, né, das potências aqui. E resolvendo essa multiplicação, eu encontro o número 24, que é a raiz quadrada do número 576, tá certo? Bom, então aqui eu apresentei para vocês a forma de determinar, né, a partir da tentativa e erro até o número 100. É simples você determinar também, porque são multiplicações que vocês têm dentro da tabuada, né? Então, fica mais fácil quando está dentro da tabuada para você lembrar qual é o número que multiplicado por ele mesmo, que resulta no número que você está procurando. Acima do número 100, né, da raiz quadrada de 100, você vai fazendo tentativa e erro, ou você pode fazer a fatoração. Tem outros métodos, tá? Um outro método é o método chinês, que inclusive tem no livro didático de vocês, tá? E vocês podem estar utilizando ele também. Tem o exemplo aí, ele é bem simples de ser feito também e ajuda também na hora de determinar a raiz
do número que você está precisando, tá bom? Bom, agora nós iremos ver a relação que nós temos entre a área de um quadrado e a raiz quadrada, tá? Para determinar a área de um quadrado, nós temos a fórmula, né, que é área, que é igual ao lado vezes o lado, que pode ser escrito, né, como L elevado ao quadrado, tá? Essa potenciação aqui representa, então, a área do meu quadrado. Um exemplo para vocês, olha, eu tenho esse quadrado aqui, cujo lado, né, mede 4 centímetros. Se eu quero determinar a área desse quadrado aqui, eu posso estar fazendo, né, o 4 ao quadrado, né, a potenciação 4 elevado ao quadrado, que é o mesmo, né, que 4 vezes 4, que resulta em 16. Então, 16 aqui é a área desse quadrado que tem, né, o lado aqui medindo 4 centímetros. Ou seja, o que nós temos aqui, olha? Através da potenciação representada pelo valor do lado do quadrado, nós determinamos a área, tá? E como a radiciação é o inverso, né, da potenciação, se eu tenho o valor da área de um quadrado e eu quero encontrar o lado, né, se para determinar a área eu utilizo a potenciação, para determinar o lado eu vou utilizar a radiciação, tá? Então, se no caso desse quadrado eu tivesse a área, que é 16, e quisesse saber qual era o valor aqui, qual o tamanho do lado deste quadrado, bastava eu fazer aqui, olha, raiz quadrada de 16, que é 4. Então, eu determino, né, o lado do quadrado. Então, vamos aqui a um exemplo. Olha, esse exemplo também está no livro de vocês, tá? Se Letícia fizesse uma coxa quadrada usando 144 quadradinhos de retalhos iguais, qual seria a quantidade de quadradinhos em cada lado da nova coxa? Olha só, considere esses 144 quadradinhos aqui, olha, é a área do quadrado. Mas, pera aí, né? Não tem um quadrado. Olha, nós temos uma colcha quadrada, ou seja, a forma geométrica aqui da colcha é um quadrado. E se aqui, olha, esses 144 quadradinhos, então representa a área total desse quadrado. E aqui, olha, quando ele pede a quantidade de quadradinhos em cada lado da nova colcha, ele está pedindo a medida do lado desse quadrado que tem área igual a 144. Ou seja, se eu determinar a raiz quadrada de 144, eu determino a medida do lado dessa nova colcha, tá? Que é isso que nós iremos fazer, olha. Então, a raiz de 144 é igual a 12. Por que é igual a 12? Olha, o número 12 multiplicado por ele mesmo resulta em 144, tá? Então, 12 é a raiz quadrada do número 144. E dessa maneira, né, a Letícia formaria uma coxa com 12 quadradinhos em cada lado, tá certo? Essa observação aqui que eu coloquei é exatamente explicando essa questão, né, dos 144 quadradinhos representar a área, né, do quadrado e eu estar procurando, então, a medida do lado deste quadrado, certo? Espero que essa aula ajude vocês. Desejo bons estudos a vocês.